Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos para nosso momento de reflexão. Faremos hoje mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aí que estamos estudando o livro de Cantares de Salomão. Faremos hoje a nossa 11ª lição, intitulada A Dança do Amor. O texto para a nossa reflexão é capítulo 6, do versículo 5 até o capítulo 7, versículo 13. Mas nós vamos pular, eu vou pular, já fizemos uma parte dessa leitura na lição do domingo passado, então eu farei a leitura apenas do capítulo 7, os 13 versículos. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As juntas de tuas coxas são como joias. O trabalho das mãos de trabalhador habilidoso. O teu umbigo é como uma taça redonda, aqui não falta licor. O teu ventre é como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos de gazela. O teu pescoço é como uma torre de marfim. Os teus olhos como os lagos de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. Teu nariz é como torre do Líbano, que olha para o Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Carmelo, e os cabelos da tua cabeça são como a púrpura. O rei está preso nas galerias. Quão formosa e quão agradável és, ó amor, para o prazer. A tua estatura é como a palmeira, os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, e então os teus seios também serão como os cachos da videira, e o cheiro do teu nariz como o das maçãs, e o céu da tua boca como o melhor vinho para o meu amado, que desce suavemente e faz com que falem os lábios daqueles que dormem. Eu sou do meu amado e o seu desejo é para mim. Vem, meu amado, saiamos para o campo, alojemo-nos nas aldeias. Levantemo-nos cedo para ir às vinhas. Vejamos se as videiras florescem, se já aparecem as uvas macias, se já brotam as romãzeiras. Ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam o seu cheiro, e às nossas portas estão todos os tipos de frutos agradáveis, novos e velhos, que guardei para ti, ó amado meu. Mais uma vez, que Deus nos abençoe através da sua palavra, que as nossas vidas sempre, elas sejam clareadas, elas possam ser sempre descortinadas, para que possamos andar na luz, para que não venhamos tropeçar, não é? A Bíblia fala que aqueles que andam na luz não tropeçam, e esse é o nosso desejo, caminhar na luz sem termos maiores problemas, né? Sem precisarmos aí tropeçar. Essa é a ideia. A ideia do tropeço é problema, a ideia do tropeço são dificuldades. Então nós queremos ter vidas tranquilas, nós queremos ter vidas abençoadas, vidas com o menor número de problemas possíveis. Que os problemas que vierem
em nossas vidas sejam apenas aqueles necessários para o nosso crescimento, para sermos purificados, como nos ensina a palavra de Deus. Oxalá nós não sofrêssemos por conta dos nossos erros, por conta dos nossos pecados. Bom, então, esperamos isso e queremos isso, que a palavra de Deus traga luz, esclarecimento para as nossas vidas espirituais. A dança do amor. Eu gostaria de trabalhar, no final eu falo sobre isso, eu gostaria de trabalhar numa outra perspectiva, ou tendo em mente uma ideia mais objetiva, embora a dança do amor também pode trazer para nós aqui esta ideia. Mas eu queria pensar, não sobre dança do amor, existem algumas culturas que é usado uma espécie de dança como um método sedutor. Então eu acredito que se nós chamarmos de o jogo da sedução ou a arte da sedução, vai ficar mais fácil para nós trabalharmos com esta lição. Nosso texto, os irmãos viram, é Cantares capítulo 6, de 5 até capítulo 7, versículo 13, embora fizemos a leitura apenas do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. A leitura devocional, ela está em Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24, aonde Paulo também, ele traz uma palavra, ele traz uma mensagem aos Efésios falando de uma nova vida em Cristo e a necessidade de que aqueles que estão vivendo uma nova vida em Cristo, eles possam viver de acordo com esse estado em Cristo, uma nova vida, uma nova postura, novos pensamentos, novos comportamentos. E nesta visão de Paulo aqui, o que nós percebemos? Uma linguagem muito paralela, muito sincronizada com a de Salomão. Porque Paulo trata muito sobre assuntos relacionados a casamento, embora o que nos parece é que ele não era casado por uma opção, mas ele entende que o casamento é necessário, ele entende que o casamento faz parte do plano de Deus e que precisamos, como seres humanos, como filhos de Deus, ter prazer no casamento. O casamento, ele deve proporcionar para nós esta satisfação e que nós, cristãos, encontremos no casamento essa satisfação de forma que não precisemos viver no pecado como viviam os incrédulos. Então, é esta a recomendação de Paulo para os Efésios. Queridos irmãos, eu quero lembrá-los aqui que nós estamos nesse estudo de Cantares, nós estamos observando uma história romântica de um casal. E nós acompanhamos essa história, estamos acompanhando essa história desde o início, desde do cortejo, desde da conquista. Observamos o namoro de Salomão com a Sulamita, ou com o rei, com esta noiva, com esta moça. Nós vimos o início do casamento, a lua de mel, aquele momento inicial do casamento, e progredindo nós chegamos numa fase que, ao que tudo indica, pareça ser aquela fase já amadurecida do relacionamento. Eu falava em outros vídeos para que nós pudéssemos nos situar em que momento nós nos encontramos. Pode ser que muitos estão vivendo a fase ainda da conquista, do namoro, da lua de mel, e talvez uma boa parte esteja vivendo o período do amadurecimento. Percebam que em cada momento, em cada fase, parece que eles se comportavam de uma maneira, muito embora o amor que existia
sempre aumentando, sempre sendo fortalecido, as coisas importantes sempre sendo nutridas, alimentadas, pelo fato do casamento ser uma união indissolúvel, uma união que deve durar a vida toda, uma união a longo prazo. É importante, como eu tenho falado em outros vídeos, é importante que se invista da maneira certa para que isso dure e dure com qualidade. Então, uma coisa importante que encontramos aqui é exatamente a maneira que um trata o outro, a maneira como demonstram amor, o desejo de um para com o outro. Isso não apenas permanece como no início, mas, ao que tudo indica, está aumentando, está amadurecendo, está aperfeiçoando. Eu queria que vocês pensassem em casamento assim, algo que começa de uma forma muito avassaladora, depois a tendência é se conter um pouco mais, amadurecer, aperfeiçoar e atingir um platô, atingir uma estabilidade que vá dar continuidade, que vá durar. Bom, então o que se deve ter em mente aqui no nosso estudo é que o nosso objetivo deve ser felizes para sempre. Quem casa-se com esse propósito de ser feliz, não apenas no início do casamento, não apenas na lua de mel, mas por todo o casamento. E o que vamos ressaltar na lição de hoje? Que é necessário a dança do amor, que é necessário o jogo da sedução, para que esse relacionamento, que deve ser longo, duradouro, ele realmente possa alcançar esse objetivo. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que existe um preço que precisamos pagar. E esse preço é justamente esse investimento que devemos fazer diariamente, constantemente, para que o casamento ele possa funcionar dentro daquele propósito de Deus, que ele possa funcionar bem, que ele possa produzir, gerar frutos que promovam a felicidade, e não apenas na lua de mel, mas por todo o nosso casamento, por toda a nossa existência como casais. E uma coisa que não devemos nos esquecer, e que o autor chama a nossa atenção, é que eu falava na semana sobre alguns princípios para uma boa comunicação, e eu falava para os irmãos do cordão de 3 dobras. Cristo, ele precisa fazer parte do nosso casamento, de todos os relacionamentos, mas principalmente ele precisa fazer parte do casamento. Então, Cristo não pode ficar de fora em nenhuma fase, nem no namoro, nem na lua de mel, nem nos conflitos, nas dificuldades. Em todo tempo, em todo momento, Cristo precisa estar presente no casamento. O casal que nós estamos observando aqui na nossa história é um casal real, é uma história real. Não é um conto de fadas, né? Não se trata de um conto de fadas, de um sonho, de algo inatingível. Esta é uma história real, acontecimentos reais. Estas são instruções reais que Deus está nos passando para que possamos ser tão felizes quanto o casal aqui dessa história. Então Deus quer, a partir desse casal, nos ensinar lições muito importantes sobre o relacionamento a dois. Tá bom? Então vamos lá para em si o corpo da nossa lição. Aqui, irmãos, parece que Salomão queria dizer o seguinte:
Quando alguém olha para minha esposa e eu, este alguém certamente verá 2 exércitos. E essa deve ser a ideia que precisamos desenvolver. O marido e a esposa como 2 exércitos, não 2 exércitos que se enfrentam, mas que se unem para destruir os seus inimigos. Se um exército é poderoso, imagina 2 exércitos. A ideia a desenvolver aqui é isto. O marido, um exército, a mulher, outro exército, não para se degladiarem, mas para se unirem em prol de conquistar, em prol de alcançar os seus objetivos. Também podemos encontrar no livro várias repetições. Sempre o autor está aqui repetindo algo que já foi dito, mas sempre acrescentando também algo novo, algo diferente. O rei está aqui descrevendo, mais uma vez, a beleza da Sunamita. Muitas coisas ele já havia dito. Na verdade, aqui nós temos uma sequência de 10 elogios. Ele começa falando pelos seus pés, ele fala da sua cabeça, ele fala das suas coxas, ele fala do seu umbigo, ele fala do seu ventre, ele fala dos seus seios, ele fala do seu pescoço, ele fala dos seus olhos, ele fala do seu nariz e ele fala dos seus cabelos. Ele cita 10 partes aqui. E é óbvio que quando ele faz esse apanhado dos pés à cabeça, sem pular, nós não podemos ter dúvida, irmãos, de que Salomão, ele estava fazendo aqui uma descrição, ele estava falando de um conjunto. Então, pare um pouquinho, nós não podemos censurar em nome da nossa moral e dos bons costumes. Nós não podemos censurar nada do que ele falou aqui. E nós não podemos querer esconder coisas. Nós não podemos querer omitir coisas. Salomão está falando, sim, de todo o corpo da Sulamita. Vou poupar algumas palavras, até por uma questão do público que nos ouve. Porém, eu quero que vocês entendam, casais, que ele está sendo muito direto, ele está sendo muito claro quando ele elogia, quando ele fala do corpo da Sulamita. Então, o nosso corpo, ele não deve ser um jardim selado no que diz respeito ao casamento, deve ser antes do casamento. Mas depois do casamento não deve ser, porque o nosso corpo, ele pertence ao nosso cônjuge. Então não deve ser algo selado, algo escondido. Somos, sim, objetos de desejo do nosso cônjuge e não devemos nos negar, porque esta é a orientação bíblica. Como eu já falei em lições anteriores, nós precisamos ser desejáveis. Nos versos 2, irmãos, do capítulo 7, ele menciona bebida, menciona alimento, e é óbvio que isto é uma referência à parte íntima do corpo de sua esposa, onde ele quer que se saciar com o seu amor. Ele fala das características físicas, ele vai falar de cada parte do corpo dela e ele associa a alimentos, e a ideia é essa: ele quer, no corpo da sua esposa, ele quer se deliciar, ele quer se saciar. É exatamente isso que o texto está nos dizendo aqui. Os lagos de Esbom, ou as piscinas, elas eram belas e tranquilas, mas também elas eram cheias de vida, como os olhos da Sulamita. Ele não olha, irmãos, apenas para um monte de carne. Ele olha para um corpo físico.
e ele a deseja muito. Mas ela não é só aquilo. Ela está cheia de amor, ela está cheia de sentimentos. E as duas coisas, elas estão juntas. O corpo físico, o gênio, o humor, a personalidade. Tudo deve estar funcionando junto. Tudo é um conjunto. Em um outro momento, o olhar da Sulamita para o rei o deixava perturbado. Mas agora ele pode observar e encontrar neles beleza e excitação. Talvez um tempo, quando ele se sentia atraído pelo seu olhar, mas ainda não era a hora. E isso deixava perturbado. Momentos do namoro, não é? Mas agora não, agora eles são casados e ele quer mesmo é que ela olhe para ele, porque no seu olhar ele encontra beleza e excitação. O seu pescoço era como uma torre na cidade. Aquela torre de mármore, imponente, bonita, no lugar certo, cumprindo sua missão. Eu às vezes brinco que existem tantos desperdícios. Pessoas tão bonitas, tão bem dotadas, tão afeiçoadas, porém não desfrutam das coisas que poderiam estar desfrutando. Nós temos aí relatos de pessoas que se casaram e apenas 1 ano de casamento já se separaram. As coisas não estavam no lugar certo. Não é para ser assim. A coisa é para funcionar de uma forma diferente. Então, existe muito desperdício, coisas que estão fora do seu lugar. Os casais poderiam estar se aproveitando mais, poderiam estar se amando mais, poderiam estar namorando mais, poderiam estar se elogiando mais, poderiam estar desfrutando mais do que todas estas picuinhas e estas bobeiras que muitas vezes tomam conta de um casal e que tornam um lar tão infeliz. Então, percebam que cada coisa que ele fala dela tem uma representatividade. Aqui, ela é uma pessoa que anda ereta, ela é uma pessoa que está de pé, ela é uma pessoa que chama atenção, ela é uma pessoa que cumpre a sua função. O cabelo como púrpura, como as cortinas e tapeçarias reais. Lá na frente eu vou explicar isso para os irmãos, porque em outro momento ele compara seus cabelos como as cabras, né? De Gileade. Mas aqui ele compara o seu cabelo como púrpura, como cortinas e tapeçarias reais. Tudo nela chama a sua atenção. E ele a vê também como uma palmeira, bela e frutífera. Fruto da palmeira, se eu não estiver enganado, era realmente algo, naquela região, algo de muito sabor. Eu não posso precisar se realmente é assim, mas a ideia é de uma árvore frutífera, com fruto bom, e ele a vê dessa forma. A lição passada, nós vimos que ele achava ela bela como Tirza, bela como Jerusalém. E ele compara, irmãos, um momento íntimo com ela, como subir nesta árvore e comer de seus frutos. O momento do sexo. Ele está comparando ao prazer de subir em uma árvore e poder degustar os seus frutos preciosos. Para ele, beijá-la é como beber vinho. Ela diz que o deseja que, como vinho, né, que escorre suavemente sobre os lábios e o dente do seu amado, e lhe dê prazer. Para ele,
a sua esposa era melhor do que beber vinho. E ela queria ser tão boa, gostosa para ele nesse aspecto de ser como o vinho que ele estava bebendo. Na verdade, ela quer aqui lhe proporcionar prazer. Esta é a ideia. E ela diz, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Lá em Gênesis, nós podemos nos lembrar quando Deus disse para a mulher, o teu desejo será para o teu marido. A atração sexual aqui no casamento, ela deve ser uma experiência mútua. O marido e a esposa, eles devem se esforçar proporcionalmente para serem desejáveis. Existem muitos tabus que precisam ser quebrados. Algumas mulheres crentes acham que não fica bem, que é impróprio, que é ser sem vergonha. Enfim, algumas mulheres são muito retraídas. E em relação ao marido, isso aqui está errado. Isso aqui é pecado. Da mesma forma, o marido. Deve existir aqui, irmãos, um desejo mútuo, um esforço mútuo. Devem ser desejáveis. Salomão ele faz aqui 10 elogios a Sulamita. Da mesma forma que ela também havia elogiado ele também. Então, 10 elogios, um sincronismo proporcional. Parece que da mesma forma que ele a desejava, ela também o desejava. E isso aqui é muito importante. Alguns casamentos são casamentos mancos, onde apenas um dos lados funciona. E isso é deficiente, isso é problemático, isso é terrível. Preciso que as duas pernas estejam funcionando. Aqui também nós encontramos comparações interessantes com os elogios usados quando eles fizeram amor na primeira noite de núpcias, né? Aqui nós percebemos que é mais íntimo, o elogio é mais luxuosa na figura real de uma filha do príncipe, não como cabelo semelhante a um rebanho descendo a montanha, e sim a fios de púrpura aprisionando um rei. Mais íntimo, não só ao elogiar os seus seios de maneira sensual, mas também suas coxas, seus quadris. Alguns acabam usando a linguagem como uma linguagem erótica. Talvez exista um pouco de erotismo, mas o erotismo é algo importante no casamento. Para o casal é algo importante, é algo necessário. E ele não está aqui se omitindo, ele está aqui falando aquilo que todo homem deseja falar e que talvez toda mulher desejaria ouvir. Ele fala do umbigo, do ventre, do abdômen. E aqui o umbigo e o ventre existe uma relação íntima. Esta é uma referência que fala das partes mais íntimas daquela mulher. E ele não está escondendo, mas ele está elogiando. Ele cita suas curvas, falando do seu corpo. Lá no primeiro versículo, capítulo 7, ele fala que é trabalho das mãos de trabalhador habilidoso. Ele está falando que Deus foi quem a fez daquela forma tão maravilhosa. E ele considera a Sulamita como um presente de Deus. Não há aqui pecado, não há aqui indecência, não há aqui nada de errado. Ele está simplesmente satisfeito, ele está agradecido a Deus, porque Deus preparou para ele alguém que aos seus olhos era tão perfeita. Ele fala do seu umbigo como uma forma de se referir às partes mais íntimas da Sulamita. E ele está maravilhado com o seu corpo e por poder se deliciar com ele num conjunto físico e sentimento. Então é uma linguagem poética, é uma linguagem que fala do amor, é uma linguagem que fala da intimidade física, do sexo,
é uma linguagem necessária, porque não podemos esconder, faz parte de nossas necessidades. Ele fala dos seus seios como dois filhos gêmeos de gazela, onde ele sente muito prazer em tocar e se deitar neles. Nos versos 12 e 13, nós temos um convite da Sulamita para eles aproveitarem o momento favorável que é a primavera. Irmãos, alguns tabus nós podemos ir quebrando à medida que progredimos no nosso estudo. É provável que muitas pessoas possam dizer que os seios das mulheres são apenas para amamentar filhos, né? O sexo deve servir apenas para a procriação. Talvez muitos já ouviram isso. Mas nós olhamos e estamos vendo uma coisa diferente aqui. Os seios da mulher, o quadril da mulher, era algo que ele deixava ele doido. E é algo que realmente tem esse poder. Da mesma forma que no homem, os atributos físicos vão deixar a mulher assim também. Isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte da nossa constituição. Então nós não podemos, como eu disse, fugirmos disso. E o convite dele é para que eles possam unir as coisas. O convite dele é para que eles possam aproveitar a expressão saiamos para o campo. Essa foi uma colocação dela. É uma indicação dela para que eles possam fazer amor, para que eles possam colher frutos. O sexo é isso, é colher frutos saborosos, frutos agradáveis, frutos seletos, as iguarias do sexo. Sexo não é sujo. Sexo no casamento, feito com respeito, feito com amor, não é sujo, é bíblico, é bênção de Deus. Frutos novos e velhos, todos os tipos de frutos. Talvez os frutos frescos da colheita atual, o momento em que eles estavam vivendo. Frutos velhos, talvez experiências antigas, aquilo que não estava funcionando mais. Todos os tipos de frutos, novidades. O casal precisa ter essa sensibilidade. Tem coisas que já funcionou, mas não funciona mais. Tem novas experiências. O casal precisa estar aberto, sempre lembrando que é importante que seja consensual, para que tenha aprovação de ambos. Então, o sexo ele deve ser prazeroso, dinâmico, saudável, consensual. Exatamente como colher frutos saborosos e bons. É bênção de Deus. Tem um relato interessante aqui, irmãos, que fala sobre as mandrágoras. As mandrágoras eram consideradas plantas afrodisíacas e acreditava-se que elas poderiam remover a esterilidade e o seu odor, o seu cheiro, poderia despertar o desejo sexual. Interessante como a Bíblia, né, está tão à frente, tão moderna, tão atual. Lá em Gênesis, no capítulo 30, do versículo 14 a 16, nós temos uma história interessante quando Raquel, ela vendeu a Lia o direito de passar a noite com o seu marido Jacó, em troca de mandrágoras que o filho de Lia havia colhido. E ela tinha interesses nessas mandrágoras, porque ela passava por problemas de esterilidade. Então, olha como a Bíblia ela é atual. E esta era um fruto que eles consideravam afrodisíaco, que tinha esse poder. Então, são coisas que estavam recorrendo. Nós podemos ver que a Sulamita ela diz aqui no texto, né, que as mandrágoras exalam o seu cheiro. O momento é propício. O momento é certo, é a hora. Chegou a primavera, hora de desfrutar, hora de aproveitar.
Muito bem, irmãos, partindo para a conclusão da nossa lição, eu queria lembrar então aquilo que eu falei no início, que embora o nosso tema seja a dança do amor, eu acredito que poderíamos intitulá-la como um jogo de sedução. E esse jogo de sedução, ele se desenrola através dos elogios feitos pelo rei. Ele explora bastante seus dotes físicos e deixa claro para ela o quanto ela o deseja, o quanto ele a deseja e quer estar fisicamente com ela. E ela, por sua vez, se sente lisonjeada e responde à altura do jogo de sedução, propondo para ele: saiamos, vamos ao jardim, vamos colher frutos. O esforço das duas partes, o desejo das duas partes, em obediência ao ensino da palavra, correspondendo aos desejos corretos do seu corpo. Se você é mulher e você não tem desejo de fazer sexo com o seu marido, não pense que esse é um desejo que vem de Deus. Isso é uma doença, isso é um problema que precisa ser resolvido. Porque Deus nos fez para um desejar o outro, para que um pudesse atender à necessidade do outro. Então, eu sei que muitos problemas têm acontecido e muitos casais estão mortos, não por questão de idade, mas mortos por questão de mentalidade. Nós não podemos ser tímidos com o nosso cônjuge, nós temos que ser sedutores, propor o contato físico, sem frescura, sem vergonhas, sem tabus. É entender que esta é uma área do casamento extremamente importante e que precisamos cuidar dela. Então nós aprendemos, irmãos, que o sexo não era e não é apenas para a procriação. Ele é também para o prazer e felicidade do casal. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, dar-lhe-ei uma adjutora. A Bíblia também fala, o apóstolo Paulo nos diz, que aqueles que não conseguem se controlar, para não viverem abrasando, pegando fogo, morrendo de desejos sexuais, ele então deve se casar, para que essa necessidade ela seja suprida. Um homem e uma mulher casados se tornam uma só carne no sexo. Portanto, não fazer é uma quebra desse princípio bíblico. Os casais crentes precisam melhorar muito nesta área. Quando precisarem de ajuda, devem buscar as mandrágoras. É comum os problemas nesta área, mas não podemos desistir dela porque surgem problemas. Existem remédios, existem médicos, existem tratamentos que precisamos lançar mão deles quando necessário. Por ser uma das áreas mais importantes do casamento, é preciso fazer investimentos pesados nesta área. E quando o casal ele não cuida como deveriam desta área, abre-se brecha para as traições, né? Abre-se brecha para os problemas. Coisa também, traição, que deve fazer parte do investimento, mesmo quando elas acontecerem, faz parte do investimento liberar perdão para poder recomeçar, para não perder totalmente. Então, meu desejo é que Deus possa abençoar todos os casais, para que possam responder corretamente às orientações de Deus para eles. Jogue o jogo da sedução. Dance a dança do amor. Não se esconda, não se omita. Não deixe de aproveitar algo tão bom que Deus criou para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Quantos casais, né? Infelizes, insatisfeitos, murmuradores, tristes, pele ruim, porque justamente não estão fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Então, amem-se, desejem-se, façam exatamente como a Bíblia está nos ensinando através dessa história. Deus abençoe a sua vida
Fique com Deus. Fique em paz.